Então o cara que tem bilhão, a pergunta que você tem que fazer é o seguinte: de onde veio esse bilhão? Tem que ter vindo de algum lugar, porque ele representa direito à riqueza. E aí você fala o seguinte: essa pessoa, ela gerou uma quantidade de riqueza no mundo que, assim, justifica, que fecha a conta de só a parte dela ter sido bilhão e, além disso, ter sobrado a mais para todo mundo, não fecha a conta. E aí vem o discurso. Não, mas pô, o cara trouxe uma revolução para o mundo. E o cara não traz sozinho, porque o Steve Jobs, o Bill Gates, o Elon Musk, tu deixa o cara sozinho em casa? Deixa o cara sozinho sem ter ninguém para trabalhar junto com ele? Sem ter ninguém para fazer junto com ele, sem ter ninguém para na mina lá que vai fazer o material para bateria, para pegar o cobre, para fazer a fiação, para montar a usina que leva a eletricidade à empresa dele. Não é só todo mundo que trabalha na empresa dele que gera isso. O cara que construiu a estrada, irmão, onde ele pega o carro e vai até o trabalho. Todo mundo está na equação, todo mundo está na conta. Não é a conta só da ideia que o cara teve para que a ideia fez a vida de todo mundo melhor. Porque para a ideia ser posta em prática, você precisou de todo um sistema trabalhando para que aquilo fosse viável. Só que esse sistema é um sistema que não devolve para essas pessoas que fizeram isso o naco delas do lado Musk, que elas mereciam ter. O naco dela do Gates, que elas mereciam ter. O naco delas do Jorge Paulo Lema, que elas mereciam ter. Então é uma questão, para mim, volto a dizer, é matemática. É matemática. Se o que vocês estão falando aí... Deixa eu só complementar isso que ele está colocando, que tem uma palavra que a gente precisa dizer. Riqueza é, sobretudo, poder. Isso aí. É poder decidir como aquele dinheiro vai ser usado. Quando você começa a diminuir, a partir dos anos 60 do século XX, o capital público, por meio de privatizações, e deslocar esse dinheiro para a mão de empresários... Você está tirando o poder de realizar coisas. O Estado ele tem os seus limites, ele tem uma série de problemas organizacionais, mas quando ele faz uma atividade, em geral, ela está orientada para o interesse coletivo. Vai vazar de maneira desigual para a sociedade? Sempre vaza, porque depende de como as pessoas vão usar. Mas, no geral, está sendo distribuído. Quando você põe na mão de um bilionário, ele vai decidir quem vai estudar, ele vai decidir o que vai ser estudado, ele vai querer decidir como que os planos de saúde vão distribuir recursos para a sociedade, quem vai ter direito a fazer uma operação, né, de um câncer, quem não vai ter. Por quê? O ticket para entrar deixou de ser o CPF, que é o que o SUS exige. Você tem que ter o CPF, e olhe lá, porque o SUS atende toda a América Latina. E ele passa a ser o quanto dinheiro você tem na carteira. E controlar isso é algo que vai muito além de meramente ter dinheiro. Porque, de maneira bem simplificada, o que é o dinheiro, além de acesso à riqueza? Capacidade de comandar trabalho humano. Todo mundo que está acompanhando aqui, pense nisso. Se eu tenho dinheiro na carteira, é a substituição do meu esforço. Eu vou contratar alguém para fazer para mim aquilo que eu não desejo fazer. E aí o exemplo do Musk é perfeito, porque ele mesmo diz: se eu não tivesse os meus trabalhadores, se eu não tivesse quem está pensando por isso 24 horas por dia, eu não teria como fazer nada. E finalmente ajuda a ter uma mãe que era rica vendendo diamantes. Que esse era o caso dele na África do Sul. Então nota como o conjunto de oportunidades está baseado numa estrutura familiar que geralmente já está num nível de renda e riqueza elevado e conta com todas essas facilidades que o dinheiro gera. O dinheiro gera dinheiro. Ele gera cada vez mais concentração. Riqueza chama riqueza e pobreza, infelizmente, chama pobreza. Então, mexer nesse esquema, nesse mecanismo de reprodução, em geral, é um vespeiro, em qualquer parte do mundo. Em qualquer parte do mundo. E depois a gente pode discutir a questão Neymar. Porque a questão Neymar, ela é sintomática de uma mudança de percepção sobre a concentração de riqueza que está acontecendo no mundo afora. Por que ele foi para a Arábia Saudita? Tem um motivo para isso. Não é meramente porque eles estão pagando mais. De maneira simplificada. Eles estão pagando mais com menos imposto para ele. Tá, eu quero falar sobre isso, vamos refletir um pouco mais sobre isso, mas eu queria voltar no Elon Musk, porque assim, como eu estava dizendo, se a visão de mundo que vocês têm é a melhor visão de mundo, então eu tenho uma venda no meu olho. Porque, eu entendo quando você está falando que existe toda uma cadeia para fazer o Starlink funcionar, por exemplo. Eu entendo que
que muitas pessoas trabalharam e o trabalho delas agregou valor na parada e fez acontecer mesmo da maneira mais básica, mais fundamental. Mas, cara, a gente não... Você acha que a gente tinha que distribuir os resultados financeiros, por exemplo, da Tesla, do SpaceX, realmente para, sei lá, pro cara que tá fazendo energia? Porque, assim, eu acho que se a gente tá... Assim, cada um tem o seu papel na parada, né? E é como eu disse, assim, se vocês estiverem... Se a visão de mundo de vocês for perfeita, eu preciso tirar uma venda do meu olho. Porque, cara, a maneira que eu enxergo é... Cara, o Elon Musk, na minha opinião, eu sou fã dele. Já pra deixar vocês puto. Eu acho que, porra, o cara, assim, independente da mãe dele ser rico, caralho, não sei o quê, a visão que ele tinha da realidade que ele queria alcançar é foda. E isso eu quero que mais coisas assim aconteçam no mundo, cara. Eu quero ter uma porra de um foguete que dá Mas vamos lá. Aí você, primeiro, tá partindo da premissa de que se você tiver um mundo que oferece mais dignidade para as pessoas, o cara, se ele não puder ter 300 bilhões de dólares, ele não vai ter incentivo suficiente para construir o que o Elon Musk construiu. E eu discordo completamente disso. Acho. É porque, assim, primeiro que ele não tem... Eu suponho, não sei, tô tirando do meu cu, mas eu suponho que ele não tenha esses bilhões na conta dele, né? Esses bilhões, na verdade, são... Por que ele é bilionário? Ele tem no porque valor a Tesla de é foda. Isso, mas a Tesla só tem esse valor de mercado porque as pessoas compram ações da Tesla e fazem com que, via lei de oferta e demanda, a ação da Tesla passe a valer aquilo. Então, existe sim essa concentração de dinheiro com ele. Mas a pergunta fundamental, Igor, é uma pergunta anterior, que é uma pergunta que é o seguinte: que tipo de mundo você quer viver? Essa é a principal pergunta. Porque num tipo de mundo... Por exemplo, se você quer um mundo onde a gente consiga fazer uma máquina intergaláctica, que a gente consiga chegar o mais rápido possível ao primeiro exoplaneta e 0,0001% do planeta possa fazer turismo espacial e ir para esse lugar, enquanto metade do planeta continua morrendo de câncer, continua morrendo pobre, continua trabalhando para esse 0,001, aí beleza. Esse modelo realmente tem os incentivos corretos. E o que eu penso hoje, e isso mudou muito a minha vida, não é nesse lado financeiro, é o seguinte: qual o modelo de mundo que garante para todo mundo a dignidade, e aí a partir dessa dignidade você vai ter diferenças. Um cara vai ter mais, um cara vai ter menos, um cara vai ter mais oportunidade, vai querer trabalhar, vai querer fazer mais, tomar mais risco, tomar menos risco. E aí você tem que tomar um cuidado, que foi o que o André falou aqui, eu vou traduzir com outra palavra, é o seguinte: dinheiro não te traz só poder econômico, traz poder político. Então, quando uma pessoa acumula um monte de bilhão, essa pessoa começa a interferir na tua vida, que ela não tem direito a interferir na tua vida, e em segundo lugar, ela começa até a agir contra o capitalismo, porque ela começa a ser a maior opositora da lei do livre mercado. Ela começa a criar barreiras de entrada para ninguém poder competir com ela. É a história de todos os monopólios. E, por fim, vamos lembrar que para o Elon Musk construir o Starlink, que eu tenho no meu sítio, e tecnologicamente falando, irmão, a gente está junto. Eu acho incrível a tomada de risco, a tentativa, o erro, os cientistas, a física quântica por trás. Isso é maravilhoso. Mas pensa que por trás disso, lá atrás, tem a Western Union com telégrafo. Aí, no final, ali no começo do século XIX, era o que mandava. Aí depois tem o Graham Bell com telefone. Aí depois você tem o David Sarnoff com a rádio AM. Aí depois você tem a televisão com a NBC. Aí depois disso você tem a rádio FM. Depois disso você tem a internet. Em todos eles, meu irmão, o Estado por trás, fazendo acontecer, com pesquisa, com desenvolvimento, com parceria com os Bell Labs, com tudo isso. Então, existe sempre um esforço coletivo. E se você, com esforço coletivo, não puder devolver dignidade, pelo menos, para todo mundo, para mim, o modelo não serve. Mas a relação, vamos lá, os mesmos Estados estando por trás, a relação, tu acha que a relação de divisão dos resultados é diferente de um bilionário para o Estado, por exemplo? Que não entendi. Por exemplo, vamos lá. Você estava falando que o Estado estava por trás desses grandes avanços tecnológicos. Vamos falando mais recentemente da internet. Os cientistas, os caras que trabalharam ali para dar esse suporte ali,
eles colheram os frutos dessa porra? Aí que tá, o que é o fruto, né? De grana, não. De grana não colheram. Mas esses caras nem estão atrás de virar bilionário. É um erro também a gente partir desse, palavra da moda hoje em dia, desse mindset de que o objetivo... boa. De que o objetivo de todo mundo tem que ser ficar bilionário. Eu concordo contigo. Fiquei louco da vida, irmão. Essa semana, meu filho começou a ter aula de educação financeira na escola, tava indo super bem. Até que foi um cara dar uma palestra lá e falou, pô, queria falar pra vocês, os moleques de 13 anos, queria falar pra vocês que eu tenho 20 e poucos anos, já tô comprando minha segunda casa e vim do nada e tô construindo um patrimônio, não sei o quê, de milhão. Eu falei, meu irmão, o que ele tá botando na cabeça das crianças, cara? Por que essa é a definição de sucesso? Entendeu? E você vai fazer isso à custa de quê? Você vai fazer... Porque sempre é à custa de alguma coisa. Às custas de alguma coisa, perdão. Porque a riqueza é limitada, a riqueza é finita, e quando você tem uma ultra acumulação de um lado, isso tem que ter vindo de algum lugar. Sim. Não tem como não ter vindo de algum lugar. Não, claro. Deixa eu só colocar que eu não odeio o Elon Musk, nem nada. E nem tenho aversão ao que ele faz, que é produtivo. Mas ele é o exemplo perfeito do que acontece quando a pessoa tem muito dinheiro, que se traduz em muito poder, que se traduz na ausência de qualquer restrição sobre como ele se expressa para o mundo. Então alguém como ele, que veio de uma família abastada, que teve um aporte milionário do governo americano para as várias iniciativas, quando ele estava para quebrar, quem salvou foi o governo americano, que passou 10 anos com a empresa sem dar lucro, até que ela estourou com o suporte do governo americano e com o suporte do mercado de crédito, que olha para o rico de maneira diferente do que olha para o pobre. Exatamente porque ele tem capital. Então, ter capital não é meramente ter dinheiro disponível, é garantia. Quando eu chego para o banco e ele olha a minha declaração do imposto de renda, ele olha para mim diferente do que olha para uma pessoa que tem uma bicicleta. Ponto. Então, ele, com a família que ele tem, com as garantias que ele tinha, ele conseguiu acesso a muita coisa. Onde que vira o problema, essencialmente? Quando ele acumula uma riqueza que é tão grande, com base numa propriedade, por exemplo, intelectual, que é um direito que ele tem de explorar algo que ninguém mais tem, por exemplo, porque ele tem um contrato do governo americano. E quando isso não reverte para quem trabalha diretamente para ele, ou quando a tecnologia não se transforma em algo que melhora a vida das pessoas. Então, pode ser que no saldo líquido da tecnologia, como o Edu colocou, ele esteja melhorando a vida de muita gente. O problema é quando ele vira e fala assim, se a gente precisar de lítio, a gente invade a Bolívia. A gente já deu o golpe. Aí a gente tem um problema mesmo. O problema é que não dá para dissociar uma coisa da outra. Você não consegue controlar uma pessoa, né, sobre o que ela vai dizer, o que ela vai fazer. Principalmente quando ela tem poder. A literatura está repleta de exemplos fictícios, mas que são inspirados na vida real, do que o poder faz com a pessoa. Ela se torna literalmente sem restrições, não olha para o outro como sendo um próximo, como sendo um igual, e começa a transformar os outros em massa de manobra, em massa de exploração para servir aos seus próprios propósitos de ter mais poder. E daí para frente é o quê? É o poder político. Ele não vai aceitar ser o bilionário. Ele vai querer almoçar com o presidente dos Estados Unidos. Ele vai querer sentar na comissão que desenvolve a regulação da tecnologia. Ele vai comprar o senador que vai votar a legislação que vai, por exemplo, bloquear uma tributação como a dele. Então, o poder ele vai se acumulando. O poder ele gera o que a gente chama de topocracia. Então, é o governo de quem está no topo. Não é o governo de quem está embaixo. E é por isso que ele é antagônico a qualquer percepção de democracia no sentido efetivo, não, né, a alternância pacífica do poder, mas efetivamente fazer o produto do esforço coletivo retornar em escala maior para quem trabalha, para quem coopera nesse esforço. Então, essencialmente, todo bilionário é um problema. Não, aí que tá. Se você faz isso, você está personalizando. Isso. O problema é o mundo que permite que existam bilionários. Eu tento não ter raiva de nenhum bilionário pessoalmente. Às vezes tu acaba tendo, porque tu pega implicância. Não sei fala aí que tu não gosta. Não adianta. Comprar inimigo desse tamanho à toa, de bobeira. Com bom motivo eu compro. Mas, cara, eu penso o seguinte: para começar, eu nem conheço o cara. Agora é o seguinte: vamos supor que eu chegue, sente aqui, bata um papo com ele, converta o cara, irmão.
O cara sai dali, resolve virar um frei franciscano, resolve, virar comunista. Beleza. Sabe o que vai acontecer? Se o modelo não muda, o sistema não muda, alguém vai tomar o lugar do cara. Alguém vai sentar na cadeira do cara. Ou a empresa dele quebra. É isso. E vem outro no lugar.